pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre as combinações simples. Então, antes de mais nada, vamos falar sobre a diferença entre combinação e arranjo. A princípio, os dois se parecem muito parecidos, porém, existem algumas diferenças importantes. A primeira delas é a seguinte: na videoaula anterior, eu falei que os arranjos simples, eles precisam de uma ordem, ou seja, a ordem interfere. Então a gente fez até um exemplo de cinco garotos que iam sentar em um banco que tinham 3 lugares. Então a ordem que os meninos sentassem no banco faria diferença. Com a combinação simples, a ordem não faz diferença. Então a gente poderia pensar o seguinte: vamos supor que eu vá pedir uma pizza. E nessa pizza eu tenho 6 sabores e desses 6 sabores eu tenho que escolher 3. A ordem importaria? Não, a ordem não importaria. Por quê? Porque a pizza viria com os 3 sabores que eu escolhi, independente se eles colocaram primeiro um sabor ou outro. Então, basicamente, a diferença entre arranjo e combinação é o seguinte: em arranjo simples, a ordem importa. Em combinação, a ordem não importa. Beleza? Então, diante disso, vamos seguir com combinações simples. Então, vamos pegar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo: Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Então, esse caso representa arranjo ou combinação? Eu preciso selecionar 2 pessoas de um total de 5 para formar uma equipe para apresentação. A ordem de escolha influencia no processo? Não, a ordem não influencia no processo. As 2 pessoas que serão escolhidas, elas vão apresentar o trabalho. Então não faz diferença a ordem. Dessa forma, usaremos uma combinação. E usaremos uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Mais para frente, falaremos sobre a fórmula da combinação. No nosso segundo exemplo, nós temos: consideremos um conjunto de 5 elementos e calculemos o número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, o número de subconjuntos com 3 elementos. Então a gente pode pensar o seguinte: a ordem desses elementos, que esses elementos vão ser selecionados, faz diferença? Não, eles vão ser selecionados. Eu não quero que forme um número. Se eu tivesse a vontade de formar um número com esses 3 elementos, então eu usaria o arranjo. Como a ordem não faz diferença, eu vou usar a combinação. Então vai ser uma combinação de 5 números, 5 elementos, né, tomados 3 a 3. Beleza? A fórmula da combinação, então. Se arranjo e combinação são muito parecidos, a fórmula deles também tem que ser parecida. E a fórmula da combinação é a seguinte: combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Ou, relacionando as duas fórmulas, eu tenho que a combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a um arranjo de n elementos tomados P a P dividido pela permutação, ou seja, pelo número de elementos total que eu vou tomar. Então, número de elementos tomados fatorial. Beleza? Então, vamos para alguns exemplos. Então, nós temos aqui um outro exemplo. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Então, primeiramente, um time de basquete tem 5 jogadores. Beleza? Se ele tem 5 jogadores,
temos o seguinte. Eu tenho um total de 12 jogadores, 12 atletas, e eu vou selecionar 5 jogadores para fazer o meu time de basquete. Então, como a ordem não importa, os jogadores vão jogar em qualquer posição, eu vou ter uma combinação de 12 tomados 5 a 5. 12 tomados 5 a 5 vai ser 12 fatorial dividido por 5 fatorial, 12 menos 5 fatorial. Então, temos 12 fatorial dividido por 5 fatorial, 7 fatorial. Então, vou diminuir esse 12 fatorial para 7 fatorial. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido por 5 fatorial, 7 fatorial. Simplifico 7 com 7. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui eu tenho 5 vezes 2, eu simplifico com 10. 4 eu simplifico com 8, sobra 2. 3 eu simplifico com 9, sobra 3. Se eu faço a multiplicação do que restou, chegamos a 792. Então, existem 792 maneiras de um professor, de um técnico, escolher entre 12 jogadores, 5 jogadores para formar o seu time de basquete. Então aqui, mais 3 exemplos no exemplo 40. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Então, vamos utilizar a combinação. Como a ordem não faz diferença, vamos utilizar a combinação. De 20 tomados 3 a 3, vai ser 20 fatorial dividido por 3 fatorial e 20 menos 3 fatorial. Então vai ficar 20 fatorial dividido por 3 fatorial, multiplica 17 fatorial. O 20 eu vou diminuir até o 17 fatorial. Então vai ficar 20 fatorial dividido, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 17 fatorial. Simplifico esse aqui com esse aqui. 3 fatorial é igual a 6. Se eu simplifico 6 com 18, nos resta 3. Então, se eu faço 20 vezes 19 vezes 3, chegamos ao resultado 1040. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, nós temos: quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Então, como a posição não importa, teremos uma combinação de 10 tomados 6 a 6. Lembrando que uma equipe de vôlei tem 6 pessoas. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 6 fatorial e 10 menos 6 fatorial. Então, teremos 10 fatorial dividido por 6 fatorial, 4 fatorial. O 10 eu vou diminuir até o 6 fatorial. Então, teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, 4 fatorial. 6 fatorial com 6 fatorial, nós podemos cortar. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2 dá 8, simplifico. 3 com 9, 9 dividido por 3 dá 3. Então, sobra 3 lá em cima. Se eu faço 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Então, eu tenho 210 possibilidades de formação de equipes de vôlei, usando 10 meninas à disposição. Então, para finalizar, a questão 42, em uma prova de 10 questões, um aluno deve resolver apenas 8. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher essas 8? Então, vai ficar combinação de 10 questões tomadas 8 a 8. A ordem não importa nessas questões, então ficará 10 fatorial dividido por 8 fatorial, 10 menos 8 fatorial. Vai ficar 10 fatorial dividido por 8 fatorial, 2 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial
2 fatorial. 8 fatorial com 8 fatorial, simplificamos. 2 fatorial é igual a 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Então, existem 45 formas diferentes desse aluno escolher 8 questões dentre 10. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!